Bom, sou o Dr. Eros Marques, vou falar com o Léo Toledo aqui. O tema da nossa conversa, Léo, até falando com a Gabriela, é da sobrecarga ao comando, tá? Quando o profissional da área da saúde, ele deixa de apagar incêndios e passa a liderar pela mentoria. Esse grifo aqui é da Gabriela, tá? Agradece a Gabriela pela gentileza, por favor. Boa. E muito obrigado pela tua aceitação, Léo. Eu sempre falo o seguinte, quando eu faço o convite para vocês e vocês aceitam, para mim é como se eu recebesse um abraço, Léo. Então, muito obrigado mesmo, Boa. de coração. Pode fazer suas considerações iniciais aí que a gente vai mandar ver, Léo. Muito bom, irmão. Prazer estar aqui, né, contigo, para bater esse papo com as pessoas. A ideia é realmente gerar valor e, acima de tudo, gerar de alguma forma provocações, porque eu sei que tem pessoas que nos ouvem e que não compreenderam ainda que não é sobre trabalhar mais, mas sobre ser mais eficiente naquilo que você faz. Então, a minha ideia é poder trazer insights e direcionamentos que gerem valor para a própria clínica, mas também para que as pessoas entendam que todo negócio é um negócio de educação e que se a pessoa que nos ouve tem um know-how prático, uma bagagem, uma jornada, é fato que hoje ele vive algo que outras pessoas ambicionam viver. E não importa onde ele está, sempre tem gente na frente dele, sempre tem pessoas atrás. Então perceba que hoje tem pessoas que vivem desafios que você superou há 5 anos atrás. E essas pessoas estão prontas para te pagar, para ter esse direcionamento seu. E de forma alguma para fazer isso, você tem que largar o que você faz. É justamente você ter uma nova linha de receita com margem de mais de 70%, com mais escala, com mais qualidade de vida. Então, uma forma de você diversificar seus rendimentos de uma forma muito mais escalável, lucrativa e que, ressalto para você, principalmente quando a gente fala de área da saúde, isso reverbera em ainda mais autoridade para com o cliente final, para com o paciente. Então, a ideia é que o papo gere valor para as pessoas nesse sentido. Perfeito, Léo. Perfeito. Bom, eu tenho aqui umas perguntas, Léo, e primeiramente eu gostaria de perguntar a sua idade e qual é a sua profissão, Léo? Qual que é a profissão que você abraçou? Enfim, vamos dar o Boa. start dessa forma. Irmão, eu sou engenheiro civil de formação, na verdade. Venho de uma família de engenheiros. Há praticamente 10 anos atrás, quando eu estava no momento de tracionar minha carreira, fiz o FSCar, super, né, difícil, foi um sonho e tal. Mas quando eu comecei a olhar para frente, eu me deparei com um cenário que não fazia muito sentido, porque eu buscava. Eu sempre gostei muito de treinamentos, pessoas, e vindo de uma família de engenheiros, eu já via que não era aquilo que ia me levar para o que eu buscava. E aí foi quando eu me direcionei muito forte para a área comercial. E eu fiquei imerso na área comercial, trabalhando com vendas, expandindo a equipe comercial, treinando a equipe comercial. Acabei adquirindo muita bagagem, gostei muito, foi uma fase importante, só que quando chegou em 2020 eu viajava 1.000 quilômetros por semana, treinando e expandindo essas equipes comerciais. Aí veio a pandemia, nós fomos para online, no fim de 2021 para começo de 2022, eu comecei a olhar pra frente e aí eu vi o Caio Carneiro, que era um cara que eu já tinha amizade, eu já tinha relacionamento, a gente tinha trabalhado juntos. Eu vi ele lançando um programa de mentoria. Naquele momento, eu nem sabia direito o que era mentoria, mas o fato é, eu vi ele direcionando empresários na área de vendas, de prospecção, de liderança, que era também o meu know-how, num programa de acompanhamento que custava R$250 mil. E aí, quando eu vi aquilo, eu confesso que foi um choque e eu decidi começar um movimento embrionário. Em paralelo ao que eu fazia, em paralelo à minha atuação comercial, eu comecei a direcionar outros profissionais que tinham essa dor. Então eu ajudei dentistas, advogados, engenheiros, os mais diversos segmentos, na parte de prospecção, venda e liderança. E aí foi quando começou a me cair a ficha, porque eu acabei me deparando, por exemplo, com um dentista que vendia uma harmonização ou uma lente num ticket médio que fosse de R$20 mil, R$15 mil, e eu me deparei com um cenário onde eu ajudei a pessoa a vender 2 programas a mais no mês, a mais do que ele vendia. Então, tá falando de 30 mil a mais no mês, 360 no ano, e aí foi onde eu virei a chave. Eu falei, caramba, se eu ajudar a pessoa a fazer 360 mil no ano, eu não acho que vai ser um problema ela me pagar uns 70 mil. 20% disso. Acho que ela vai ficar feliz de fazer 360 mil a mais e me pagar 70.
E aí foi onde eu comecei a compreender um pouco desse jogo, de que, diferente de um curso ou de uma pós-graduação, mentoria é muito sobre um empresário, alguém que tem um conhecimento prático numa determinada área, estendendo a mão para alguém que vive desafios naquela determinada área. E o preço que você cobra disso é muito vinculado ao ROI que você gera, ao resultado que você gera. Então, quando eu comecei a virar essa chave, eu decidi realmente tracionar ainda em paralelo no primeiro ano. Já naquele primeiro ano, eu vendi mais de 2 milhões de reais em mentorias com um único colaborador, que me custava 3 mil por mês. E aí foi onde eu decidi dar o all-in de fato. Num segundo momento, eu acabei me tornando sócio do Caio Carneiro e hoje a gente faz um movimento aí de mais ou menos 3 milhões mês com uma estrutura bastante enxuta. Então, hoje a minha atuação ela é muito vinculada à mentoria e principalmente ajudar pessoas que têm know-how, que têm bagagem a empacotarem isso numa metodologia, numa esteira de produtos, terem canais de aquisição e processo de vendas para que eles consigam ter previsibilidade, para que eles não fiquem refém do marketing, entregar isso de uma forma que tenha escala e retenção e, num segundo momento, escalar isso com o time comercial e etc. Então, essa hoje é a minha profissão. E eu tenho 31 anos, sou pai de 3, né? Dei uma intensificada aí no começo. Então, tenho 3 filhos, tem a Isis de 5, a Aron de 1 e 7 meses e a Alice de 4 meses. E sou casado com a Mayara, que hoje, enfim, me dá muito suporte para fazer tudo isso acontecer. Bacana. Parabéns pelos filhos, parabéns pela família. Eu acompanho, Léo. E eu não, eu tenho certeza. Eu também tenho 3 filhos, mas o meu mais velho já está com 21, ou seja, ele já está com a independência dele, mora nos Estados Unidos. E a base, né, Léo? A base é a família. Eu acho que a estrutura familiar sólida e onde você sabe que você... Eu vou usar um termo aqui, Léo, que a gente, pelo menos é uma percepção minha dentro de casa, deixando o ego de lado, eu vejo que aqueles que estão comigo se orgulham do que eu faço, da maneira que eu faço, Sim. O que eu tento transmitir para que eles possam seguir. A gente não vai estar eternamente com eles, né, Léo? Então a gente faz um caminho e a gente até bateu um papo antes sobre essa questão, né? Do que a gente vai deixar, o legado nosso para essa turminha. Como é que é a percepção deles com a gente e dali um direcionamento para eles, né, Léo? Sim, muito bom. Bom, Léo, na sua mentoria, você orienta pessoas e ajuda a atingir, então, os objetivos, tanto do ponto de vista profissional e pessoal, não é isso? Essa é a linha. Do ponto de vista pessoal também, ô Léo? Cara, tem um jargão que eu costumo falar, que por vezes você precisa vender para a pessoa o que ela quer e entregar o que ela precisa. Então, a verdade é que na correria do dia a dia, se você falar que você vai ajudar a pessoa, sei lá, a ser um pai melhor, a ter princípios ou qualquer coisa nesse sentido, ela vai procrastinar olhar para isso. Então, a primeira coisa que eu falo eu ajudo a pessoa a ter mais resultado financeiro. Então ela vai prosperar, ela vai ganhar mais dinheiro, ela vai ter mais escala. Eu tenho múltiplos exemplos de mentorados, desde empresários. Por exemplo, eu tenho um empresário que ele é da área de indústria, então a margem é muito apertada, né? A gente está falando ali de 7, 8%. Então, de 50 milhões de faturamento anual, ele lucra 3,5. Dividido por 12, vamos arredondar que ele faz 300 mil por mês. E aí ele tem um programa de mentoria que para fazer os mesmos 300 mil por mês, ele vende 2 programas de 150. Então, em um negócio ele tem 60 funcionários, no outro ele tem 2. E o que sobra é mesmo tanto. Então, eu trago muito dessa promessa, e é isso que a gente faz. No começo é muito sobre trazer o ROI rápido, assim como eu tenho profissionais que saíram do CLT vendendo mentoria para carreira. Eu tenho pessoas que ajudam empresários dos mais diversos segmentos e até mesmo pessoas que ajudam na parte emocional. Então é possível ter uma mentoria, por exemplo, com um cunho emocional? É possível. Só é importante que a gente entenda que existe um teto de ticket médio. É difícil comprar uma mentoria de inteligência emocional de 200 mil reais. Agora, se for uma mentoria de negócio que vai voltar 1 milhão, é fácil. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva,
Sim, eu digo pra você que na última imersão, inclusive um mentorado falou assim, eu fiz minha transição de carreira, eu ganho hoje no mês o que eu fazia no ano, e esse foi o menor ganho que eu tive na mentoria com o Léo. Frente à pessoa que eu me tornei, eu acabei me casando e etc. Então, sim, a gente acaba trabalhando a transformação pessoal também, vinculada à profissional, mas eu confesso que não é essa a promessa, porque isso não vende. Só que as pessoas, pasme, a pergunta que eu mais recebo na caixinha de pergunta é: Léo, como eu faço para acessar pessoas high ticket, pessoas mais qualificadas? E cara, semelhante atrai semelhante. Então, se você não construir repertório, bagagem, lastro, se você não minimamente parecer ser uma pessoa high ticket, entre aspas, ou seja, uma pessoa com resultados acima da média, dificilmente você vai acessar pessoas acima da média. E é muito legal porque isso não diz respeito tanto ao bolso. Eu ainda hoje acesso, poxa, eu tava semana passada com o Paulo Vieira, esses dias eu tava com o Enio Carvalho, que são pessoas que têm muito mais dinheiro do que eu, falando claramente aqui. Mas o modelo mental não é tão diferente, aqui eles estão há mais tempo do que eu. Então quem nos ouve precisa entender que não é sobre você ter, entre aspas, o dinheiro que as pessoas têm, mas você ter o modelo mental que as pessoas têm, porque uma pessoa bem-sucedida nunca vai querer estar perto de um vitimista, de alguém reclamão, de alguém que fala mal dos outros. Então, a partir do momento que você se torna uma pessoa mais virtuosa, você consegue acessar pessoas mais qualificadas. Então, não tem como eu ensinar o cara a vender programas de alto ticket sem que ele se torne uma pessoa melhor. Perfeito. Ô, Léo, indo nessa linha que você falou, é, como é que você faz o seu mentorado, aquele que vai te procurar, Léo, para você chegar nele, você falou que tem que estar nivelado. A gente não vai conseguir falar a mesma língua com todo mundo. Mas esse profissional que está aflito, mas que ainda não consegue captar o que você está tentando transmitir, como é que você faz para chegar nele, Léo? Como é que você vai fazer para poder levar essa informação para ele Legal. de uma maneira palpável, para ele poder perceber e falar, poxa, eu entendi exatamente o que o Léo falou e eu vou dar uma nivelada com ele. Como é que você faz isso, Léo? Cara, eu busco trazer respostas que gerem valor, independente sem estar falando de mentoria ou clínica, tá? Então, a grande verdade é que quem vende só para quem já tem um alto nível de consciência naquele assunto é uma pessoa que ela não vende, ela sofre compra. E a pessoa que sofre compra, ela possivelmente é uma empresária, é um profissional que está numa concorrência de quem tem a menor margem e talvez ele ganhe a competição. Então, quando a gente vende só para pessoa que já estava procurando aquilo, cara, eu vou comprar um outro carro agora em janeiro. Então eu tô vendo um monte de opção. Se eu tô vendo um monte de opção e você vem me oferecer um carro, eu falo assim, poxa, mas o fulano me ofereceu e o dele tinha não 30 mil quilômetros rodados, ele tinha 20. Poxa, mas não tava, sei lá, 700 mil, tava 670. Poxa, mas o outro lá tava com as revisões feitas, o seu não tá. O ponto é, se eu já tô buscando algo, eu já tô com um monte de comparativo na minha mente, eu já sou aquele cliente chato. Então quem vende só para quem tá procurando, só vende para cliente chato, que vai ficar chorando desconto, que vai ficar comparando. Eu não vou nesse cara. Eu geralmente vendo pro cara que não tava buscando o que eu tenho. Perfeito. Mas ele precisa. Ele só não sabe. Então, respondendo a sua pergunta, Léo, como que você nivela e desperta consciência? Através de processos ativos de venda. Eu vou até essa pessoa. Se eu vejo que ela tem know-how, tem bagagem e tá deixando dinheiro na mesa, ou às vezes ela até já tem uma mentoria, mas ela justamente sofre compra, ela não vende, ela não tem processo ativo, eu mostro para ela que tem dinheiro ficando na mesa, tem impacto ficando na mesa, e eu mostro isso fazendo uma abordagem ativa, trazendo ela para uma reunião de venda e evidenciando para ela o que tá ficando na mesa, né? Então, acho que essa é a grande visão, irmão. Perfeito. Perfeito, Léo. Fala um pouquinho, o Léo, como é que no teu dia a dia lá, como que funciona a tua mentoria? Tem uma pergunta aqui, Léo, que vai de encontro. Eu até falei no Instagram, eu falei. Se for de outra área, você já respondeu, você já mentorou
advogados, recentemente um empresário. A pergunta é como que funciona a sua mentoria? Tá. É para qualquer pessoa? Eu pergunto isso porque a gente vai falar com os profissionais da área da saúde, Léo, porém, eu acho válido que todos saibam. Então, quem vai chegar em você, quem Legal. vai nos assistir, Legal. quem vai acompanhar a gente, por favor, Léo. Hoje, eu vejo muitos bons profissionais, independente do segmento, investindo muito tempo, energia e dinheiro em fazer, por vezes, uma nova pós-graduação, em fazer um novo curso, um mestrado ou sei lá o quê. Mas o único professor do empresário é o outro empresário mais bem-sucedido do que ele. Então, eu vou dividir aqui em 2 pontos, tá? Dependendo na teoria, o personal trainer que ganha 3 mil por mês, ele pode vender mentoria para o personal que está preso na Smart Fit ganhando 1.500. Mas não é essa a minha sugestão. Para essa pessoa que está no estágio muito embrionário da carreira, a minha sugestão é larga de ser tonto e compra de alguém que está ganhando 20, nesse exemplo que eu estou dando, para você entender como que ele saiu de 3 para 20. Então, esse caso, eu simplesmente indico para algum mentorado meu que eu confio no trabalho. Porque não é isso que eu faço. Eu sempre vou atender o cara que já tem um resultado acima da média, ressaltando que o acima da média ele é um tanto quanto relativo, tá? Porque tem gente que nos ouve, por exemplo, e fala assim, não, eu já tenho um bom resultado. Eu falo, tá, legal, quanto que você ganha? Ah, eu ganho, sei lá, 60 mil por mês. Legal, mas tem gente ganhando 400. Aí tem gente que nos ouve e fala assim, não, eu sou o cara que ganha 400. Legal, tem gente fazendo 4 milhões. Não importa, sempre vai ter gente na sua frente, sempre vai ter pessoas atrás. Mas de uma forma geral, eu busco despertar na pessoa que já tem um lastro, uma história para contar, já tem erros e acertos, para que ela crie o próprio programa de mentoria como uma diversificação de receita. Então, respondendo de forma objetiva, hoje, a pessoa que nos ouve, ou ela deveria comprar uma mentoria de algum profissional que possa ajudar ela a faturar mais na área dela, perfeito. E num segundo momento ela vem falar comigo para eu ajudar ela a criar o programa dela, ou talvez ela já esteja num estágio acima da média e ela já pode começar o movimento de ter o próprio programa de mentoria. E acho que um outro ponto de vista legal de trazer é que, cara, às vezes você... Eu vou dar um exemplo. Eu tenho mentorados com mais de 12 milhões de seguidores e que já faturaram no digital muito mais do que eu, mas não no modelo que eu ensino. Então, apesar deles faturarem mais, eles são ruins naquilo que eu sou bom. Então, pensa o seguinte, às vezes tem o cara que tem uma clínica odontológica e que fatura, sei lá, 300 mil por mês. Só que ele fatura 300 mil por mês porque ele mora numa cidade no interior e a clínica vem desde a época do vô dele. Mas talvez ele seja péssimo em marketing e vendas, por exemplo. E ele fatura bem por conta de tantos anos construindo a clientela. E aí você tem um outro dentista que fatura 100 e que construiu seu resultado de 100 em 3 anos de carreira. Ele se posiciona no Instagram, ele gera conteúdo, ele tem processo de venda, ele tem time comercial. O cara de 100 pode vender para o cara de 300? Pode, porque aquilo que ele é muito bom, o outro é muito ruim. Uhum. Então é importante da pessoa ter essa visão, porque eu volto a dizer, tá? Não existe estar pronto para começar a vender mentoria. Existe você ter o discernimento de, cara, realmente eu já posso gerar valor para outras pessoas. E a gente até estava falando de um caso aqui nos bastidores, né? Mas, cara, o meu cliente, ele é alguém que não tem tempo. Porque eu, particularmente, nunca conheci alguém muito bem sucedido que fica com os pés pro alto, que não faz nada. Então, geralmente, a pessoa já tem restrição de agenda. E aí é onde eu ressalto, ele não precisa ter tempo, ele precisa dar pequenos primeiros passos. Porque o 80-20 de um negócio de mentoria é venda e entrega. Se no dia 0 ele não tem nenhuma entrega, ele não tem mentorados, é só vender, velho. Então ele consegue ditar o ritmo que ele quer ditar. Só que o quanto antes ele fincar a bandeira dele, melhor. E a minha visão é que esse mercado está só começando, porque cada vez mais os empresários, os profissionais estão despertando que, cara, a melhor forma de eu economizar tempo, energia e dinheiro
é acessando o direcionamento de alguém que já passou pelo que eu tô passando. Perfeito. Você falou aí, Léo, e eu ia perguntar para você, num horizonte, você consegue enxergar escalar isso bastante, Léo? O que eu quero dizer é o seguinte, os seus mentorados ou aqueles que por algum motivo almejam chegar no teu, nivelar com você do ponto de vista de ter a visibilidade que você tem, ter o know-how que você tem, você acha que, eu até pergunto isso, Léo, por uma questão de, eu vou ser mais específico com você porque eu vou tentar chegar, o Léo, para que todo mundo que vai nos ver tenha essa ideia. A questão do país, a questão da economia, esse tipo de coisa, você consegue enxergar isso, uma escalada boa, Léo? Legal. Irmão, eu confesso pra você que eu não sou um expert em geopolítica e talvez até pela minha idade eu não tenha vivido tantas circunstâncias assim, mas sempre que eu me conecto com alguém que tem mais idade, por exemplo, agora há pouco eu estava fazendo podcast com o Walter Longo, ele tem 74 anos, ou por vezes eu tenho uma boa conexão com o Flávio Augusto, e a verdade é que se a gente voltar aos últimos 20, 30 anos do Brasil, sempre foi como tá. Sempre teve altos e baixos. Então, sempre foi pendendo mais pra direita, depois mais pra esquerda, e essa bagunça e esse caos que é. Então, eu comecei a entender que muito mais do que como o vento tá soprando, é você saber direcionar as velas do seu pensamento, das suas ações. E a grande chave aqui que eu tô passando é as velas, a direção que você deveria ter para suas velas é você não ter um negócio de educação, é ficar muito dinheiro na mesa, é perder espaço de mercado. Cara, eu tenho mentorado, por exemplo, médico, que da mentoria ele puxa novos sócios para terem clínicas em outras regiões do Brasil. Eu tenho gente que usa como aquisição de bons colaboradores. Às vezes ele vende uma mentoria para determinada área, ele pega os melhores e puxa para trabalhar junto com ele. Sócios, novas vertentes, novos negócios. Por exemplo, eu tenho um amigo que muitos aqui que nos ouvem vão conhecer, alguns gostam, outros não, que é o Ricardo Novak. Cara, ele tem um negócio hoje que vai fazer 300 milhões em 2025. Como isso? Tudo partiu da educação. Então ele começou um movimento para direcionar clínicas, mas hoje ele tem empresa de publicidade para clínicas, ele tem recrutamento e seleção para clínicas, ele tem BPO financeiro para clínicas. Então perceba que o negócio de educação acaba virando uma faísca para várias outras oportunidades. Então o que eu quero dizer é, independente das crises ou dos cenários, hoje se a pessoa não tem um braço de educação, ela está deixando dinheiro na mesa. Por outro lado, a segunda coisa que eu trago é, cara, o custo de aquisição de cliente, né, o CAC, ele tá subindo e ele vai subir cada vez mais, ainda mais ano que vem, com Copa e com eleição. Então vira uma bagunça a rede social. O custo de aquisição vai dobrar. Se você não tiver um processo ativo de vendas, a sua margem vai apertar. Então hoje tem gente no digital que tá quase pagando para trabalhar. Por quê? Justamente por não ter entendido isso que eu acabei de te falar, de ter processo ativo de venda e etc. Então, partindo do pressuposto que você tem um know-how que realmente gera bagagem, que realmente gera valor, e que você tem bons processos de venda, e principalmente com uma cultura mais ativa de venda, cara, a gente está só começando. Independente das crises ou qualquer coisa nesse sentido, que sinceramente, eu não sei se em algum momento vai passar, né? Esse alto e baixo que o Brasil tem. Então, eu vejo que muita gente fica se queixando enquanto outros estão prosperando, né? Então, é sobre olhar o que está no nosso controle. Pô, o imposto é alto pra cacete, mas é isso aí, esse é o jogo. A questão é, o que você vai fazer com as cartas que você tem? É isso aí. Ser o piloto. É isso aí. Né? Perfeito. Ainda com relação à tua mentoria aí, entre você e seus mentorados, Léo, a minha pergunta aqui, ela é se dura somente até findar a mentoria Legal. ou você se estende
Os seus mentorados, eles ainda continuam te procurando? E se sim, se você puder expor Legal. isso daí, ou finalizou ali, um abraço, vai ter um outro braço da tua Legal. mentoria e fala assim, ó, se você precisar disso aqui, a gente vai ser o teu cliente novamente. Como é que funciona, Léo, por favor? Isso é muito bom. Essa pergunta é muito boa porque, por exemplo, quando você, sei lá, compra uma pós-graduação, faz uma faculdade, a gente tá falando de um conteúdo com começo, meio e fim. Quando a gente fala em mentoria, é um processo eterno. Então, imagine que primeiro eu precisei comprar uma mentoria para aprender a fazer 100 mil por mês. Depois eu precisei aprender a fazer 500, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, enfim. E para eu fazer os 100 milhões, que é a meta do ano que vem, eu vou precisar acessar novas mentes, novos programas de mentoria que vão me ajudar nisso. Só que perceba que por vezes você pode ter estágios dentro da sua própria mentoria. Então hoje, por exemplo, dentro do meu programa, nós temos microgrupos. Então é como se fosse assim, pô, você está começando hoje, você vai pro grupo 1. A partir de um dado momento, você vai pro 2, pro 3, pro 4. Só que o 4, ele não tem fim. Porque basicamente quem tá lá faz mais de 500 mil no mês. Mas tem o cara que faz 500, tem o cara que faz 1,5 milhão, tem o cara que faz 2 milhões. Então, até onde vai a mentoria? Até o ponto onde a pessoa continua se inspirando no meu resultado, ou seja, ela continua buscando um resultado que eu tenho e ela não tem. Porque se... Isso aconteceu comigo, tá? Eu cresci tanto que eu passei o meu mentorado. Ou o meu mentor, aliás. Eu cresci tanto que eu passei quem me ensinou. Aí, poxa, eu vou renovar por quê? Aí já ficou esquisito, porque a mentoria é justamente o cara que tá na frente ajudando. Ele que vai ter que te procurar. É isso aí, entendeu? Então, enquanto você está na frente da pessoa, a ideia é que ela continue renovando, porque a mentoria não é sobre começo, meio e fim, não é uma cartilha. É sobre o seu direcionamento, sobre os seus olhos no negócio da pessoa. Então, eu costumo falar que sempre que você está num ponto A e você atinge um ponto B, a hora que você chega nesse ponto B, provavelmente você já tem um ponto C desenhado. Então um problema meio que é resolvido, mas outro automaticamente é criado. E quando eu falo problema, não é um problema, na verdade esse é o propósito da vida, né? A busca, é a jornada, é o autocrescimento, é o autodesafio. Então, te respondendo, irmão, eu tenho mentorados hoje que estão há quase 4 anos comigo. E a ideia é que eles continuem, porque quando eles compraram, eu fazia 70 mil por mês. Quando terminou o primeiro ano de ciclo deles, eles tinham chego nos 70 mil por mês, mas eu já estava fazendo 300. Então, poxa, se o Léo tá fazendo 300, ele continua podendo me ajudar, faz sentido? Muito. Ok. Aí quando eles chegaram em 300 mil por mês, eu já estava fazendo 1 milhão por mês. E assim sucessivamente. Então, até onde as pessoas renovam? Até, de novo, elas estarem se inspirando no seu resultado. Se você se acomodar, aí realmente fica mais complexo. Então, para o modelo de mentoria que eu trabalho, que é essa mentoria que a gente chama de direcionamento, é um processo meio que eterno, entendeu? Uhum. Perfeito, Léo. A tua mentoria, você falou que teve o período ali de o start teu, pandemia, online. A tua mentoria, ela é presencial, ela tem uma fase presencial e você tem a parte online, ou ela é só online? Você tem, na tua mentoria, você tem pacotes, Léo, que Legal. você vende depois, pós-mentoria? Legal. Irmão, eu vou te responder pegando um pouco das pessoas da saúde que eu já pude ajudar, né? Então hoje a gente tem, sei lá, mais de 30 nichos diferentes, mas eu confesso pra você que a área da saúde é um mercado muito bom. Por quê? Vou dar o exemplo da minha área, da engenharia civil. O cara se forma em engenharia, irmão, e ele some, ele para de estudar, ele só vai trabalhar. Agora, você pega o dentista, o médico, cara, ele tá cada 3 meses em simpósio, em curso, sempre se atualizando. Realmente. Então ele já é educado da importância de investir em educação. O engenheiro não é, o advogado não é, percebe? Então é um mercado muito próspero, porque já existe essa educação
E segundo ponto, porque geralmente trabalha com tickets um pouco maiores. Afinal de contas, um médico, por exemplo, talvez ele tenha pago 12 mil por mês na faculdade. Então, quando eu venho numa mentoria que seja, sei lá, por 10 mil por mês, que seria 120 no ano, ele já está habituado com aquilo. Então, essa visão eu queria trazer. Em segundo ponto, ainda falando sobre a saúde, existem tipos de mentoria. Então, imagine que tem a mentoria de direcionamento, que eu falei, que é aquela mentoria onde você tem os meus olhos no seu negócio, o meu direcionamento e etc. Isso é feito em grupo, né? Existe a mentoria de conteúdo, que é a mentoria de começo, meio e fim. Que é como se fosse... Poxa, a gente vai entregar os módulos 1, 2, 3, 4, 5. Exemplo, vamos falar de marketing, vendas, gestão, programas de acompanhamento e pessoas. Sei lá. Isso seria uma mentoria de conteúdo, de começo, meio e fim. Existe o modelo hands-on, que aí entra muito a questão do presencial para quem é da saúde. O que eu vejo que acaba acontecendo muito é que os profissionais da saúde deixam muito dinheiro na mesa porque eles vendem só o hands-on. Então imagina que eu tenho um mentorado dentista, cara, ele dá ainda cursos presenciais de 5 dias, velho. O aluno passa 5 dias com ele. Só que existe um grande problema aqui, não dá para ele ter 50 alunos, porque a galera tá acompanhando ele no procedimento. Então é muito limitado. O que não quer dizer que é ruim. Só que isso precisa ser o meio e não o fim. Então quando você tem uma mentoria, por exemplo, hands-on, cara, beleza, ele aprendeu a técnica, mas e aí? Ele sabe se posicionar no Instagram? Ele sabe fazer captação de paciente? Ele sabe vender? Ele sabe fazer pós-venda? Porque se ele não domina essas habilidades, ele é uma moeda de ouro no fundo do oceano. Então, por que você não usa essa mentoria, exatamente o que você me falou, como um pacote, um canal de aquisição? Que, ok, o cara comprou minha hands-on aqui de, sei lá, 15 mil reais, e ao término eu vou oferecer para ele a minha mentoria de 60 mil. Só que, inclusive, se ele decidir ali na hora, eu ainda vou abater os 15 que ele já me pagou. Ele só vai pagar a diferença, ele só paga 45 se ele decidir na hora. E aí você começa a jogar essas pessoas que vieram de um presencial para um online, que é onde você vai ter muito mais margem e muito mais escala. Aí voltando agora para o Léo. No meu modelo, eu não preciso de um hands-on. Então, quando o mentorado compra, eu tenho assim, irmão, sei lá, mais de 30 cases recentes de pessoas que tiveram payback integral do programa só com um encontro individual comigo. Pessoas que venderam R$1 milhão só com um encontro individual comigo. Então o ROI do meu programa, ele vem do online. A pessoa comprou, eu vou direcionar ali umas 5 horas de conteúdo para ela assistir, que são conteúdos balizados pelo diagnóstico que a gente fez dele, ou seja, quais são os principais gargalos. Ele assistiu esse conteúdo, ele vem para uma implementação individual comigo, onde eu vou construir junto com ele o que vai ser a metodologia, precificação, tempo de acompanhamento, canais de aquisição, processo de venda. E é maravilhoso, porque por mais que o meu foco seja a mentoria, é unânime o colateral positivo que isso gera no negócio dele. Então eu tenho mentorado arquiteto que vendia projeto de 150 mil e hoje vende de 700. Por quê? Justamente porque ele trabalhou mais essa parte de venda e etc. Eu tenho mentorado da saúde que faz... acho que você já até participou de alguma masterclass minha. Cara, aquela masterclass ele poderia fazer para o paciente dele, por exemplo, de conscientização, e o paciente traz convidado. Então, aterrissando e respondendo, a minha mentoria, ela gera o ROI online. Porém, existem 3 encontros presenciais no ano, que são muito mais encontros de troca, de parceria. Eu fomento boas práticas entre os membros, porque tem muitas pessoas muito boas em diferentes segmentos. Então isso gera muito benchmark, isso gera muitos insights. E além disso, nós temos 2 experiências ali, uma que é do meu programa e outra que é da própria liga, né? Que é vinculado a um cunho mais familiar. Então a gente se encontra num resort, acaba tendo um tempo de qualidade conectando as famílias. Mas perceba que o presencial, ele vem muito mais como uma argamassa que conecta tudo do que necessariamente de onde vai vir o resultado. O resultado que eu proporciono poderia ser 100% online. Perfeito. Recentemente vocês se reuniram num... Isso, é isso aí, foi um desses eventos. É isso aí.
Ô, Léo, então aqui eu já tenho essa resposta, mas eu vou ler aqui porque faz parte do que eu planejei aqui. Eu peguei e falei, qual o tempo estimado para o seu mentorado atinja os objetivos, se tem como mensurar isso. Mas você, de certa forma, você já respondeu, Léo, porque ele vai estar junto com você a- até o momento, ou até o momento que ele te superar, talvez, ou se deixar de entregar o que ele precisa. Claro. Então, esse tempo, Léo, ele pode durar, então, 2 anos, 3 anos, 4 anos, dependendo do... É isso É aí. isso aí, é isso aí. E assim, irmão, perceba que existe uma tríade para que esse processo funcione. De um lado, vou dar o meu exemplo e aí depois eu transmito para quem nos ouve, né? Então, de um lado, o primeiro pilar do tripé é, cara, você precisa ter um conhecimento, uma bagagem que verdadeiramente gera valor para as pessoas. De outro lado, você precisa ter um meio de empacotar e vender isso que realmente funcione. E aí entra o terceiro pilar, que eu diria que é o principal, que é você estar disposto a fazer o que tem que fazer para ter resultado. Então, imaginando que quem nos ouve é, sei lá, dentista, mentor de dentistas. O cara que você vai ensinar, não adianta você ensinar para ele branding, posicionamento, venda, processos, programa de acompanhamento, se ele é muito ruim tecnicamente. Vai ser um castelo de cartas. Do outro lado, se ele é bom tecnicamente, ele precisa justamente desenvolver essas habilidades de gestão de pessoas, de vendas. Mas isso é garantia de resultado? Não, ele precisa fazer. Ele precisa pôr em prática. Então, quando a gente olha para o resultado do mentorado, ele vem muito associado à intensidade que ele coloca. Porque a gente cai naquela frase, né? Intensidade distorce o tempo. Então a velocidade que a pessoa tem de resultado depende muito da intensidade que ela coloca. E cara, não necessariamente ela é obrigada a colocar uma baita intensidade. Tem caso de gente, por exemplo, tem um caso específico que me vem à mente aqui, de um cara que fez um M&A, ele vendeu a empresa, e ele ainda tem 1 ano para fazer o earn-out, né? Que é ele terminar de receber e poder sair de fato. Então ele tá num ano que ele falou, Léo, eu tenho, sei lá, 4 horas por semana para me dedicar. E aí eu falei, cara, top, mas você tá decidido a vender mentoria? Não, Léo, eu tô decidido, só que vai ser no fim de 2026. Eu falei, animal, então, cara, com 3 horas na semana, eu não tenho dúvida de que é possível você fazer 3 vezes o valor do investimento da mentoria. Ou seja, você ter ROI de 3 vezes. Esse é o seu objetivo? Não. Esse é o seu sonho? Não. Mas perceba que você está decidido a daqui a 1 ano colocar velocidade nisso. Então, daqui a 1 ano, você já vai ter tido, sei lá, 20 mentorados. Você já vai estar com muito mais bagagem, você já vai ter desenvolvido a musculatura da venda, da entrega, vai estar muito mais claro. Então, quando eu falo que a velocidade do resultado está muito associado à intensidade, é verdade. Mas, por outro lado, tem gente que não está precisando de velocidade. Que a pessoa está precisando muito mais começar um movimento com pequenos primeiros passos. E tá tudo bem. Tá entendendo o que eu quero dizer? Perfeito. Depende do momento de vida, velho. Vou dar outro exemplo. Às vezes o cara eu tenho mentorado que tem quase 70 anos. Velho, o cara, ele não quer trabalhar igual um doido para vender 3 milhões por mês. Ele quer ganhar, sei lá, 50 mil a mais. Então ele se dedica na toada dele. E tá tudo bem, velho. O que não tá tudo bem é incongruência. Ah, eu quero ser multimilionário, eu quero ser o maior do Brasil. E aí você vai na toadinha. Aí não vai. Agora, ir no seu ritmo, cara, tá tudo bem, desde que esteja alinhado com o que você se propôs a fazer. Perfeito. Ô, Léo, pergunta: você acha que um dia você vai conseguir atingir 1 bilhãozinho de patrimônio, Léo? Com teus 31 anos de idade. Você falou do Flávio Augusto, Uhum. e ele, conversando com aquela turma lá, os 30, Aham. ele falou em algum momento, olha, eu daria o que eu tenho para ter a tua idade. Eu acho que Sim. o cara tinha, sei lá, 29 anos. Sim. E isso é uma coisa que realmente não tem como precificar, né? Se você tá com Sim. 60, você já não vai ter mais 60 para você. Sim. Então, assim, dentro do que você vem fazendo, Léo, escalando isso daí,
Você consegue vislumbrar isso num futuro em quanto tempo? Boa. Cara, essa também é uma pergunta muito legal, porque essa pergunta ainda é algo que eu estou em trabalho. Como assim, Léo? Até 6 meses atrás, eu olhava para minha esposa e falava, amor, eu não quero ser bilionário, porque eu sei o quanto é desafiador e eu não estou disposto a abdicar do que tem que abdicar para me tornar bilionário. Então, vou mudar o exemplo. Léo, você está disposto, hoje você tem um percentual de gordura de 12%. Você está disposto a chegar a 8% de gordura e ficar no shape? Não. Porque eu sei que não cai do céu. Eu vou ter que abdicar do japonês que eu gosto de comer com a minha esposa. Eu vou ter que levar uma outra toada de vida. E dentro das minhas prioridades, eu prefiro que não. Então, quando eu olhava para se tornar bilionário, eu falava, cara, dentro do que eu acredito, que eu quero ter de tempo de qualidade com a minha família, do que eu quero usufruir da vida, do que eu quero ajudar de projeto social, do que eu quero, sei lá, me aprimorar no pilar espiritual, a conta não fecha. Então, não, eu não quero ser bilionário. Mas segundo provocações do próprio Flávio Augusto, eu tô errado. Porque quem disse que para eu ser bilionário, eu vou ter que necessariamente trabalhar mais do que eu trabalho? E aí quando eu penso sobre isso, cara, hoje, pra gente vender 3 milhões no mês, eu trabalho menos do que quando eu vendia 200 mil. Então eu não consigo te responder se eu vou chegar ou não. Eu consigo te responder que eu tô num processo de autoaprimoramento para que, ganhando em eficiência, talvez visibilidade, talvez influência, não sei, algo me leve para isso. Mas se for para chegar nisso às custas de abdicar de família, etc. Abdicar, quando eu falo, a gente sempre vai ter que abdicar, né? A gente sempre vai ter que sacrificar. Mas existe um limiar ali, né? Existe um limite. Então, se eu tiver que passar desse limite para chegar, eu não quero chegar. Perfeito. Posso te parabenizar por isso, Léo. Eu tenho essa mesma linha. Legal. E eu também não abro mão da minha família por nada. Porque o que eu penso é o seguinte, Léo. Até por uma questão de chegar lá na frente, olhar para trás e você ver que você perdeu aquilo. Sim. Você tá com um bebezinho agora. Inclusive, é bem legal isso daí, Léo. Para que quem vai nos acompanhar aqui, você esperou, Léo, passar essa fase, esse turbilhão, além do seu trabalho, a tua menininha tem quanto tempo você falou? 4 meses. 4 meses. Você esperou arrefecer um pouquinho isso daí para poder falar, agora que a minha menininha já tá mais, né, no áudio teu, você falou comigo. Então, assim, Léo, eu imagino que você chegar aos 80 anos de idade, aos 70 que seja, e olhar para trás e viu que você deixou isso, eu acho que isso tem um peso muito grande. Tem. Né? Total. Em todos os sentidos, Léo. Do ponto de vista da família, dos filhos, espiritualmente falando, social, você falou para ir pro lado social. Então, talvez você não consiga, né, chegar nesse 1 bi, mas você vai ter ganhado muito mais. É isso Entenda aí. que de uma visão, você vai ter ganhado muito mais. Irmão, eu fui semana passada fazer um bate-volta para Natal com o Paulo Vieira, né, no jato dele ali. Então era eu, ele e mais 2 pessoas só. E ele trouxe uma analogia que pra mim fez muito sentido. Ele falou assim, Léo, você precisa imaginar que a sua vida é como se fosse um time de futebol. Então imagina que você é o Palmeiras. Sei lá. Eu sou horrível de futebol, tá? Mas vai ficar didático. Imagina que você é o Palmeiras. Cara, o Palmeiras, ele tá jogando na Libertadores, ele tá jogando, sei lá, no Mundial e no Brasileirão. Exemplo, supondo que tá no mesmo momento, né? Então tem um jogo na quinta, tem outro jogo no domingo e tem outro jogo na outra terça. Cara, se você pegar seu time principal e colocar nos 3 jogos, vai dar ruim.
Concorda comigo? Claro. Eles vão se Sobrecarregar sobrecarregar e vai demais. machucar. Claro. Então, quando você olha para as áreas da sua vida, você olha como se fossem os campeonatos. E aí você precisa, intencionalmente, decidir qual é o campeonato que você quer ganhar. Você precisa decidir qual é o campeonato que você vai tentar ganhar, mas você está disposto a empatar. E você tem um campeonato que você vai pôr o time em reserva, já sabendo que talvez você perca. Se você tentar ganhar os 3, você vai perder os 3. Então, quando a gente olha para as áreas da vida, é exatamente isso. Cara, no momento de vida que eu tô, né, vamos falar assim, com 31 anos, cara, é um momento de muita disrupção profissional, né? Então é uma prioridade pra mim ganhar esse jogo. É uma prioridade pra mim ganhar o jogo da família. É uma prioridade pra mim ganhar o jogo espiritual. É uma prioridade pra mim familiares? É uma prioridade pra mim. Porém, numa linha de priorização, é mais importante pra mim eu ter tempo de qualidade com a minha esposa e com os meus filhos do que com os meus irmãos, que eu amo de paixão. É doído, alguns podem achar um pouco frio, mas frio é você não decidir isso intencionalmente, porque você perde todos. Você não ganha em nenhum. Tá entendendo? Claro, com certeza. Então, com certeza esse foi o melhor insight que eu peguei ali com o Paulo Vieira, porque isso nos traz intencionalidade e, entre aspas, mais facilidade de decisão. Poxa, um amigo meu fez aniversário ontem. Eu não fui. Eu queria ter ido? Queria. Mas eu tive que escolher. Eu tinha trabalhado o dia inteiro. Ou eu largava meus filhos, ia pro aniversário, ou eu ficava com meus filhos. Eu não fui no aniversário, velho. Entende? Ai, meu Deus. Aí a pessoa tenta fazer tudo, ela não faz nada, entendeu? Então, eu acho que essa reflexão ela é importante para as pessoas. Não tenha dúvida. Eu acompanhando você, Léo, eu vi que você falou que tem mentorado teu, você já acabou de falar isso aqui também, que tem mentorado teu que fatura 300 mil por mês. E até foi uma pergunta de uma pessoa que ela perguntou o seguinte, quanto que o mentorado pode chegar? Você já respondeu isso daí. Legal. Porém, Léo, eu fiz eu coloquei no chat GPT uma pessoa, um profissional que fatura 300 mil por mês, pagando os impostos e guardando o dinheiro, entenda, pessoa física, ele levaria 386 anos para poder ter 1 milhão, 1 bi. Na pessoa jurídica, ele tiraria ali uns 30, 40 anos. E se ele usasse a cabeça e colocasse aquilo ali no investimento que desse um retorno para ele de 8% ao mês, lembrando que ele não pode gastar nenhum centavo. Lembrando que esses... Por que que eu tô falando isso para você, Léo? Porque talvez você consiga fazer isso em paralelo, então. Aplicando o seu dinheiro para que ele trabalhe para você. Faz sentido. Você traz isso para 57 anos. 57 é alguma coisa. Então a gente começou em 389, 386, para 330, 20, sei lá. e para 60. Então, esse aqui que usou a cabeça e fez investimento, seja ele qual for, mas com retorno, né, de pelo menos 8% ao ano, ele chegou em 60. Então, assim, se você aumenta o faturamento teu em 3, 4, 5, você chega lá. Muito bom. Você vai reduzir. Irmão, e assim, só pegando um pouco do gancho, né, do resultado, né, onde que a pessoa pode chegar com o resultado de mentoria. Cara, como eu te falei, quando a pessoa tá saindo de São Paulo pro Rio de Janeiro de carro, o farol dela não tem que iluminar os, sei lá, 400 km de distância. O farol do carro dela ilumina os próximos 30 metros. Só que quando ela avança 30 metros, ela ilumina os próximos 30. E os próximos 30. Eu não me imaginei, com a idade que eu tenho, tendo um faturamento de 35 milhões.
Definitivamente não. Eu imaginei, como eu tinha te falado, fazer 100 mil por mês. Depois 200, 300, 500. Isso foi gradualmente subindo. Então é muito difícil de eu falar onde dá para o cara chegar, porque eu não sei até onde ele vai enxergar. Hoje, os maiores cases que eu tenho, são pessoas que vendem 1,5 milhão a 2 por mês. E tem uma massa maior que faz ali por volta de 300 a 500. E aí tem pessoas que estão mais iniciantes. Mas, entendendo a regra do jogo, é importante a gente saber que o que te leva a ter esse resultado, primeira coisa, é a tangibilidade do ROI que a gente falou. Pô, Léo, eu vou vender uma mentoria para mães. Cara, é difícil você vender por mais do que 10 mil reais. Léo, vender uma mentoria de carreira. Poxa, é difícil de você vender por mais do que 25, 30. Eu falo porque eu tenho esses dois casos. Então, 25, 30. Se a gente pensar num número de venda, não sei se é saudável que eu poderia falar, mas um número de venda legal por mês de mentoria, cara, entre 15 e 25 vendas é uma performance alta, tá? Hoje eu não faço 25 vendas por mês. Então, se você pensar que você vai fazer 25 vendas por mês num ticket médio, por exemplo, de 20 mil, a gente está falando de 500. E esse talvez seja o seu teto de venda e entrega. Então, quando a gente olha para um programa de mentoria, por exemplo, no modelo que eu atuo hoje e no tempo que eu estou disposto a dedicar de entrega, por exemplo, eu sei que eu tenho um teto de mais ou menos 350 mentorados. Se a gente falar num ticket médio de 300 mil, que não é o ticket atual, mas é o que vai ser, dá os 100 milhões que eu te falei do fim do ano que vem. Mas esse é o teto. Léo, e depois disso, o que você pode fazer? Ainda não descobri. Eu posso, exemplos, né? Agora eu lancei um produto de 1 milhão de reais. Só que ele não é um produto escalável, é um produto que eu posso vender para, sei lá, 10, no máximo 15 pessoas no ano. Porque a pessoa, ela tem uma palestra minha, uma palestra do Caio, ela vai no meu podcast, vai no do Caio. Poxa, se eu vender 50, o podcast do Caio vai virar só entrevista de mentorado, entendeu? Então não dá. É um produto muito específico. Agora, o que eu tenho feito, por exemplo? Tem bons mentorados que geralmente vão para esse produto de 1 milhão e o próximo passo desse produto é ele ser meu sócio. Então, eu já tenho 2 amigos que são nossos sócios que vão fazer, ano que vem, 12 milhões. Poxa, então eu já incrementei aqui mais 6. Então, olhando até, a gente está em 25, fim de 27, eu pretendo ter 10 programas de mentoria que não sejam meu. Então, no fim de 27 para 28, eu pretendo estar faturando 100 com o meu, que é mais ou menos o teto, só que eu pretendo estar faturando 200 desses outros. Entendeu? Que seria quase como, sei lá, um dentista ter outras sedes, outras clínicas que levem o selo dele e ele ganha um percentual. Tem muita gente que faz isso na saúde. Mais ou menos a mesma lógica. Então não dá para eu te falar qual é o teto que dá para a pessoa chegar, mas eu acho que mais do que o teto, ela entender a simplicidade que é ela começar o movimento. Se ela começar por um ticket médio de, cara, 3 mil por mês, que daria 36 no ano, é um ticket muito baixo, muito de boa pro dentista pagar 3 mil por mês. É muito fácil de você ajudar ali a ter ROI. E se você estiver fazendo, eu não vou falar 20, eu vou falar, cara, 2 vendas por semana, dá 8 no mês, a 36 mil, poxa vida, a gente tá falando de 400 mil reais praticamente. Então, mais ou menos essa visão. Perfeito, perfeito. A gente está caminhando para o final aqui, Léo. O pessoal que vai nos acompanhar aqui é a turma que está dentro dos congressos, é aquela turma que está no topo da odontologia, mas eles estão realmente engessados. Sim. Ao meu ver, depois que conversando com você, entendendo todo o teu universo e o que você se propõe a fazer, eles estão engessados. Então eu vou falar com eles aqui, o pessoal que tiver nos congressos e no Full Face e procura o Léo,
tenta entender a linha do Léo, e o podcast já vai contar muito para vocês, mas entrar em contato com o Léo mesmo. O Léo, lá no Full Face, por exemplo, você imagina que são cerca de 10 mil profissionais Caramba. passando ali direto. E tem aquele pessoal do palco. Sim. Inclusive, eu vou... Ô, Léo, você, você acha que cabe você estar dentro de um lugar desse falando com eles, Léo, com aquele pessoal? Cara, eu acho que é válido, pura e simplesmente porque, vamos lá. Eu vou dar um exemplo que eu tenho muito dentro da mentoria, tá? Médicos que trabalham com longevidade e performance. Nutrólogo, endócrino, enfim. A gente até estava falando um pouco sobre isso, né? Cara, existe um incômodo muito positivo, muito grande, aliás, e até por vezes uma frustração em um médico que fez vários cursos que são bem acadêmicos, que tem muito conteúdo, bagagem, jornada, que tem, sei lá, 20 anos de carreira, que ficam muito incomodados com pessoas que têm 3 anos de carreira e estão ganhando mais dinheiro. A ponto de fica quase que um direita e esquerda, né? Fica assim, poxa, água e óleo. Uhum. Mas o que a gente pode aprender com esse cara que só tem 3 anos de jornada e tá ganhando mais? O que ele tá fazendo que você não tá? Porque você tinha tudo pra estar ganhando mais do que ele. Você tem mais bagagem, jornada, lastro, repertório, networking, etc. Só que talvez ele tenha masterizado habilidades como habilidade de venda, habilidade de comunicação, aprendido a gerar conteúdo. Só que agora vem o mais dolorido, talvez. Partindo do pressuposto de que ele é um bom profissional e você é um incrível. Ele é bom e você é incrível. Cara, esse cara que é bom, ele provavelmente tá atendendo muito mais gente do que você. E por isso ele tá ganhando mais. Então, se o seu propósito é levar mais autoestima, sorrisos incríveis, estética facial, saúde, longevidade, e você tá fazendo em menor quantidade, mas eu não tô falando aquela quantidade tipo plano de saúde. Não, partindo de um pressuposto que é um bom atendimento. Mas se você tá atendendo menos gente, você tá impactando menos vida, velho. E por isso que você tá ganhando menos dinheiro. Então, quando a gente começa a entender isso, a pessoa que é acadêmica, não adianta, velho, ela se queixar. A questão é o que ela vai fazer a respeito. Ontem eu tava entrevistando o Thiago Vinhal. Ele que treinou o Caio Carneiro pro Ironman e vários outros caras. E, cara, ele nunca foi campeão do Ironman. Mas ele tem patrocínio da Trackfield, ele tá rico. E é fato que tá cheio de atleta que se incomoda com isso. Mas, cara, se incomodar te coloca numa posição de vítima. Se incomodar te coloca numa posição de, poxa, isso não é justo, as coisas não deveriam ser assim. Tá, mas elas são assim. E aí, o que você vai fazer a respeito disso? Né? Então, eu realmente recomendo que, você citou, né, que essas pessoas, por exemplo, me sigam, porque talvez eu não vou ter um programa para te oferecer agora, porque talvez você não queira criar mentoria agora. Mas às vezes eu tenho um mentorado para te indicar. Às vezes eu vou te convidar para uma imersão. Às vezes eu vou te mandar meu podcast, que tem bastante conteúdo legal lá. Eu não sei. Mas se você tá buscando avançar, cara, não é dentro da bolha que você tá. Você precisa mudar as mesas que você tá sentando. E aí, respondendo sua pergunta, cara, eu falo que o propósito da mentoria ele tem 2 bases bíblicas, né? O primeiro é de multiplicar talento. Então, a pessoa que nos ouve, ela precisa entender que foram dados talentos para ela. Cara, ela tá num smartphone, numa TV, em algum lugar ela tá ouvindo. Tem gente que não tem smartphone. Então, te foram dados talentos. Esses talentos, se você deixar só para si, você está enterrando esses talentos. E já está na Bíblia que o servo que enterrou os talentos e guardou para si, ele é um servo infiel. É obrigação dele multiplicar os talentos. Aí, às vezes, o cara tá ouvindo, não, talento, você não sabe de onde eu saí, quanto eu trabalhei. Cara, pois é, mas você tem saúde, né? Você tem disposição? Você tem vitalidade? De onde veio sua vida?
Esse é seu talento. Quando eu falo talento, não é um dom. É o talento, é o dom da vida. Então, partindo do pressuposto que eu acredito na multiplicação de talentos, porque se eu tenho um dentista que tem princípios alinhados, que, sei lá, que é cristão e vai levar Deus para as pessoas, um cara que é família vai levar princípios de família para as pessoas, cara, olha só que maravilhoso. Ele tem um grupo lá de 100 mentorados em que ele leva esses princípios adiante. Ele, lembra que você me perguntou? A pessoa não compra isso, tá? Ela vai comprar faturar mais na clínica, Uhum. mas nas entranhas da entrega, você vai falar sobre família, você vai falar sobre espiritual e etc. Então, se eu tô num evento, sei lá, de 1000 pessoas, e 100 se despertarem a fazer um movimento, e dessas 100, cada uma tiver 20 pessoas sendo mentoradas, poxa, a gente tá falando de 2000 famílias que estão sendo impactadas. É muito forte isso. Então, sim, eu acho que tem muito alinhamento. E o segundo pilar bíblico, que é semear boas sementes. Então, o semeador, ele saiu a semear e algumas das sementes caíram em solo rochoso. E nada germinou. Então, poxa, você vai num congresso, você vai sei lá onde, você vai num podcast. Se você tiver expectativa de que todo mundo vai aderir ao que você está falando, você só está pedindo para se frustrar. O seu papel não é esse. O seu papel é semear boas sementes. Algumas dessas sementes vão cair em solo rochoso, outras vão cair num solo fértil, os espinhos vão abafar e nada vai nascer. E algumas vão entender e vão multiplicar 30, 60 até 100 vezes mais. Então, estando dentro desse propósito, cara, fica muito fácil a minha decisão. Perfeito. Perguntei isso pra você, Léo, porque eu vou dar sugestão pro Milton, que é como eu brinco, o Milton é o dono da ROF. É um Aí é cara que você forte, precisava hein? conectar. Ele é o dono da Que ROF. legal. Eu falei isso pra ele no podcast. Com todo respeito aos Sim. os demais que estão lá, porque muitos já estiveram comigo, Sim. né? O Alê tá lá, o Leonardo Rezende tá lá dentro, o, a doutora Juliana Cunha, que talvez você Uhum. saiba, conhece, a doutora Fernanda Filipos. Então, quer dizer, o Milton realmente ele é o piloto do avião Legal. da ROF. E Caramba. o full body também. Sim. Então, é o full face e o full body. Que Então, legal. assim, ele tem todo mundo na mão. Uhum. No melhor sentido da Sim, palavra. total. Muito Ele bom. projetou todo mundo. Então, eu vou ver se eu mando um oi pro Milton para poder plantar essa daí, para Sim. você poder expandir isso Legal. aí, Léo. Eu espero que ele me ouça e possa talvez entrar em contato com você, independente de qualquer coisa, ou você ajudar ele a escalar, Sim, né? claro. Bom, Léo, eu sei que você tem compromisso e a gente já tá indo aqui para as considerações finais. Léo, eu queria que você deixasse uma mensagem para os profissionais que vão nos assistir. Eu costumo dizer o seguinte, Léo, assim como você faz o teu podcast, o Mentor, a gente está falando por uma turma nichada, mas é o que você falou. A semente ela vai cair Sim. num local que ela não vai prosperar, né? Mas a gente vai falar com alguns. Então, eu espero que todos que vão nos assistir, e eu falo que o que nós estamos fazendo, Léo, ele fica eternizado, ele tá lá no YouTube. Sim, Se a gente não pisar na bola, não derrubar o canal, ele tá lá. sim. Então vai ter gente que vai nos assistir amanhã, daqui 15 dias, Total. mas vai estar lá. Então fala para esse pessoal aí, Léo, manda o teu recado pra gente poder encerrar aqui com chave de ouro. Boa. Cara, eu acredito que a grande reflexão que as pessoas precisam ter é que não importa onde você chegou, uma vida sem que você esteja buscando um próximo passo é uma vida que você não tem um motivo para acordar. Então eu não tô nem falando sobre o quanto você vai ter de dinheiro na conta, mas sim sobre você ter uma vida muito mais prazerosa, porque você acorda entusiasmado para a programação do dia seguinte, para o que você vai fazer, para o alto desafio que você vai ter. Então, não importa o resultado que você já tem, se você parar de buscar um novo resultado, você vai ficar mal. Você pode ter 1 bilhão na conta, se você parar de buscar avançar, você vai ficar mal. E, por outro lado, compreenda também que se você tem no seu coração que quando você chegar no resultado X, você vai ficar feliz, também é balela, não vai.
Se você não tá bem hoje, cara, eu tô te afirmando, quando você chegar nisso que você traçou, você vai ter um outro alvo. A sua felicidade, a sua completude não vai vir do resultado financeiro, mas vai vir, de novo, de você estar priorizando aquilo que você mais valoriza, seja Deus, seja família, e com uma jornada de busca de progresso, de crescimento e contribuição. Então, partindo dessa visão, o meu convite é para que você não se acomode, e se você acomodar não é ficar sem fazer nada. Acomodar é parar de se desafiar. Tem gente que trabalha 12 horas por dia e está acomodado. Tem gente que trabalha 6 e não está acomodado, porque está se desafiando, está se expondo, está indo para cima. E então, olhando para isso, entenda que você provavelmente tem um know-how e bagagem que pode gerar valor para outras pessoas. Isso pode ser um novo desafio, é um movimento gradual, você não vai ter que deixar de fazer o que você faz. Por outro lado, você vai contribuir muito, ser muito bem pago por isso. Agora, se você está num movimento de romper dentro da sua carreira, de verdade, para de se queixar ou de apontar o dedo, porque quando você se queixa de um terceiro, quando você se queixa de uma circunstância, é você dando o volante da sua vida para um terceiro. Então é muito mais sobre você olhar para você e falar, cara, o que eu posso fazer a respeito disso? O que eu posso fazer para que o meu resultado mude? E talvez você ouça tudo isso que a gente está falando e, como você falou, não gemine, não passe desapercebido. Mas eu quero que você compreenda que a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E eu sei que talvez você esteja na correria, no piloto automático e etc. Mas o tempo está passando. Poxa, volta 5 anos, 10 anos no tempo. Olha como passou rápido, né? Ano que vem, não sei quando você está ouvindo, né? Mas ano que vem já tem Copa de novo. Então olha só como as coisas passam rápido. Não é sobre você mudar completamente a sua rotina, mas sim você dar pequenos primeiros passos em uma nova direção. E muito mais do que o risco de dar um novo passo, começa a metrificar o risco de ficar onde está. O risco de não mudar, o risco de não avançar. De novo, o risco não é só monetário. Ele é de você morrer. Porque na vida você não está subindo, você está descendo. Perfeito, Léo. Perfeito. Eu acho que ficou entendido. Tem gente que vai demorar um pouquinho para captar, mas esse é o recado, né, Léo? Quando você deixa de sonhar, é um clichê, quando você deixa de sonhar, mas você real. morreu. É isso aí, Né? Total. Acabou para você. É game over mesmo, né? Você vai dali para frente, a tua vida não vai ter tanto sentido. Você vai ter que construir alguma coisa ali, mas realmente, quando você se desafia e coloca um novo nível para você, ó, eu vou subir mais até aqui, você tem motivação e com certeza a tua vida vai prosperar. Não é sobre chegar no bi, como você vai fazer. É a jornada. É a jornada. Ô, Léo, cara, fiz um agradecimento aqui pelo carinho sempre, Léo, em responder. A tua disponibilidade de responder como eu falei pra você, é como se eu tivesse sido abraçado por você. Eu acho isso muito bacana. Um cara gentil, família. E, pessoal, eu vou falar pra vocês aqui, mas eu já falei que o Léo, ele priorizou, além do trabalho dele, a família, para depois a gente estar aqui. Então, é esse que eu acho que dá para deixar para vocês aqui. Até a gente alinhar melhor e nós estamos aqui, Léo. Então, usando uma palavrinha que você usou para mim semana passada, você falou, irmãozão, sucesso para você, irmãozão. E eu fazendo as suas palavras. Cara, não para. Você, cara, um cara especial. A gente conversou lá fora, estamos aqui. E eu acho, Léo, que você tem, além de tudo que a gente conversou aqui, você tem muito a entregar, cara. E parabéns por isso aí, cara. Tamo muito junto, obrigado, irmão. mesmo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Tamo junto, foi um prazer. Eu vou te Gostei da caneca aqui, viu? Canequinha. Gostei da caneca. Vamos ver? E aqui, Léo, Muito bom. Personalizadinha. E aqui, Léo, é uma carta de agradecimento. Eu ficava imaginando, cara, como é que... E eu faço tudo à mão, você pode ver. Muito bom. Eu faço tudo à mão.
Muito lindo, irmão. Sinto o prazer de fazer isso aí, viu, Léo? Muito obrigado bom. pela tua contribuição, pela sua vida aí. E vamos que Muito vamos. bom. Incrível, irmão. Obrigado, já vou ler com calma, mas é um prazer estar aqui, né? Espero que tenha agregado para as pessoas. Quem Pode ter quiser certeza. conhecer mais, Instagram, @LeoToledo com 2 Os no final. Tem um podcast também, chama O Mentor Podcast, tem bastante coisa legal lá. E vamos pra cima, estamos só começando. Bora, bora. Boa. Pessoal, para quem nos acompanhou, para quem vai nos acompanhar, muito obrigado a todos vocês. Dê sugestão aí, quem que você gostaria de ver no Hoffing Podcast aqui. E mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima.